Boa noite a todos. Quem fala é Cláudia Lima e sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Entre Elas, um podcast feito de escuta, de acolhimento e de informação para você. Hoje eu convido a todos para conversar num bate-papo que vai ser maravilhoso. Hoje temos um casal que, além de abrilhantar a nossa bancada, vai elucidar, trazendo muitas informações que é pertinente para todos vocês. Hoje à noite é de coragem e inspiração para esse casal PCD. E antes de eu passar a palavra para minha amiga de bancada, Edilene Silva, eu vou me autodescrever. Sou uma mulher negra de 1,72 m, diminui, gente, diminui. Uma mulher negra, de cabelos tingidos no tom mel com mechas loiras. Uso óculos no formato quadrado. Estou hoje com o cabelo preso, acessórios brinco pretos. Estou com uma blusa preta com um desenho, que é uma cobra, né? Mas sou uma boa pessoa. uma saia preta e uma sandália preta. Edilene, seja bem-vinda a mais um bate-papo entre elas. E, por favor, fale um pouco com os seus web espectadores que tanto lhe aguardam no dia de hoje. Boa noite, mais um bate-papo entre elas, né? E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito necessário, né? Uma conversa necessária, inspiradora, né? Com um casal especial. Quero cumprimentar todos os nossos web espectadores e dizer que o nosso propósito é sempre levar a informação à sociedade, trazer assuntos pertinentes. E hoje, né? Antes de eu apresentar os nossos convidados, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher, a pele parda, cabelos lisos, corte Chanel na cor vermelha, uso óculos. Hoje eu estou vestindo uma blusa no tom bege, com uma calça preta, estou de tênis e usando um acessório, um brinco de madrepérola, né? Hoje nós temos aqui um casal importante, que muita gente já conhece, né? Quero apresentar para vocês hoje o Lucas Schneider e também a sua esposa, a Luciana Schneider. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, nós estamos muito felizes. Gratidão. Aqui na nossa bancada hoje. Eu acho que muitas vezes são suas, né? Gente, é porque a gente grava no mesmo estúdio. O melhor estúdio da Baixada. Olha, é isso mesmo, é isso mesmo. Hein? Isso mesmo. E eu quero pedir para o Lucas fazer a sua apresentação, depois a Luciana. Boa noite a todos. Vou tentar falar baixinho com essas meninas aqui, porque eu só falo gritando, né? E ver essas vozinhas tão meigas assim, vou tentar, não sei se eu vou conseguir, viu? Quero agradecer primeiramente as meninas aqui por nos convidar, por estar aqui, né? Nessa bancada, fazendo parte desse podcast tão importante também para todos, né? E
Vou dar minha audiodescrição também. Posso falar minha audiodescrição cantando? Pode, meu amor, fica à Moreno vontade. baixo, bonito e sensual. Mentira. Essa pode contar aí, ó. Eu vou falar como eu sempre costumo falar. Eu estou careca, porque na verdade eu sou calvo, né? Então, eu estou careca por opção, né? Eu já passei o pastor barba, então a cabeça chega a estar brilhando. Barbudo, estou com uma barba aqui na régua ainda, né? Uma barba preta. Estou com uma camisa branca. Hoje vim com a camisa do casal Schneider. Uma camisa bonito, branca, lindo, hein? que tem o desenho de um círculo no meio. Eu sentado numa cadeira de roda, a Luciana em pé com o par de muletas olhando para mim, me admirando, né? E eu admirando ela. Estou com a minha cadeira de roda também aqui, que é inseparável. Estou com um relógio que os mais antigos vão lembrar do Senhor Zil Malta. O mais antigo, né? O relógio. Relógio de milhões, hein? É outro nível, os gente. invejosos vão dizer que não é de ouro, que é bem douradão. Os invejosos vão dizer que não é de ouro, e não é mesmo de ouro. Né? Ganhei da minha irmã, uma pulseirinha também no braço, também dourada. E um óculos daqui, porque chegou a idade, então a gente tem que usar o óculos pelo menos para leitura de perto. Então essa aqui é a minha audiodescrição. E agora a nossa princesa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Edilene. Boa noite a todos que estão aí no chat. Eu sou a Luciana Schneider, né? Vou dar minha autodescrição para vocês. Eu sou morena, meus cabelos estão abaixo dos ombros, hoje parcialmente presos aqui. Estou usando um par de brincos dourados de argola aqui. Tô com uma camiseta branca do casal Schneider, como o Schneider descreveu, né? Com a nossa foto aqui. Tô com uma calça marrom, tênis branco. E eu sou mulher PCD, né? Eu uso par de muletas. No momento tô aqui sentada na bancada, na mesa do podcast. Bom, sejam bem-vindos, né? Por favor, pode começar. Então vamos começar, né, o nosso bate-papo. Eu gostaria de perguntar para vocês, casal, como foi que vocês se conheceram? Como foi que começou esse encontro? Como que começou a história de vocês? Bom, essa história eu vou deixar para ela contar, né? Se faltar alguma coisa, eu acrescento. Quer contar essa história aí? E quem foi que pediu a primeira cantada, o primeiro chaveco, né? Fala aí. Eu também quero saber. Então, gente, assim, eu conheci o Schneider num momento bem especial da minha vida. Né? Eu morava em Santo André, não morava aqui em São Vicente. Estava vindo de um relacionamento que não deu certo, né? Estava passando por um período bem difícil da minha vida, de depressão e tudo mais. E assim, eu também tinha aquela questão assim, que no meu convívio diário eu não convivia com pessoas com deficiência, nem no meu trabalho, nem amigos, enfim. E aí me veio assim na cabeça, eu quero conhecer pessoas como eu, né, que falam a mesma língua. Não tinha assim, via as pessoas, mas não tinha aquele diálogo, né? Então eu resolvi entrar em grupos de PCDs, né? Encontrei lá no Facebook grupos de deficientes, enfim, e entrei num grupo de cadeirantes, existe ainda hoje no Facebook, Cadeirantes do Brasil, né? E eu entrei lá, e assim, vi pessoas lá e de repente apareceu o Schneider. Olha! A gente, acho que foi assim uma coisa bem de Deus mesmo, né? Mas aí naquele número, um monte de gente lá no grupo. Sim, um monte de gente. Pessoas falando. Aí ele começou a puxar conversa particular com você. Ela começou. Eu não foi ela? me recordo. Minha foto lá. Não me recordo, assim, legal, né? bem, se foi eu, se foi ele. Eu sei que a gente começou a conversar no direct, né? Trocamos telefone, tudo mais, e a gente começou aquela conversa, né? Se conhecendo, eu falando da minha deficiência, ele falando da dele, que, assim, eu não tinha conhecimento, né, da lesão medular, né? Que eu sou sequela de pólio, né? Eu tive poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, aos 4 meses, né, de vida.
E assim, eu não conhecia. E assim, a gente foi trocando aquela ideia, conversando. Isso a gente conversou, acho que durante uns 6 meses, mais ou menos, até eu descer para a Baixada para conhecê-lo. E foi mais ou menos assim. Depois começou, a gente começou a namorar, enfim, começou a nossa história. Aí você veio morar para cá. Sim. Aí a gente namorou, eu acho que mais ou menos 1 ano e meio. Né? E eu sempre descia a serra, né? Namoramos, enfim. Certo. Em 2022, eu tomei a melhor decisão da minha vida. Isso eu falo com toda certeza para vocês. Tá gravado isso aí, toda Tá gravado. Foi assim, foi testemunha também. Aí, ó. Foi difícil. Não vou falar para vocês. Porque a sua família é toda de lá. Toda de lá, hoje eu estou aqui sozinha, assim, né? Só com meu esposo, mas a família minha mesmo é de lá. São Paulo. Então, assim, foi renúncias, né? Eu tive que abandonar algumas coisas, emprego, né? Enfim, porque quando a gente toma uma decisão, a gente abre mão de outras. Toda decisão é isso. E aí, em 2022... Sim. E eu falei, não, eu vou me casar, vou mudar minha vida, enfim. Aí eu vim. E depois, acho que eu tava 3 meses que eu já estava aqui, a gente já marcou nosso casamento, casamos no papel, certinho, como manda o figurino. E aí a depressão terminou. Acabou. Tá vendo? A alma foi preenchida, né? Sim. Isso fica assim, acabou não? Eu só quero complementar, assim, que eu sentia um vazio, uma parte de mim, assim, não estava completa. Isso. Eu acho que, na verdade, eu não me reconhecia como pessoa com deficiência. Então, hoje eu tenho entendimento que Deus tinha um propósito na minha vida, entendeu? Para eu me reconhecer como pessoa, como deficiência, entendeu? Então, assim, Você não identificava que o fato de você ter uma deficiência, isso não tornaria você... talvez menos mulher, né? Sim, assim, incapaz de ser feliz, de construir um lar, de ter alguém especial, de construir, viver, né? Ele mostrou, mas é isso que eu ia falar. Eu acho que é esse preenchimento, por causa que aí ele mostrou, eu enxergo assim, a partir do momento que ele entrou na sua vida, ele mostrou pra você, não, as coisas não são assim, as coisas podem ser diferentes. Porque você eu pode tinha... ter tudo. Eu tinha essa visão de que eu era incapaz. Até porque as pessoas falavam também, né? Sim, eu tinha um entendimento de que eu não... De repente eu casaria, eu não poderia cuidar de uma casa, eu não poderia cuidar do meu esposo. Então, mas os outros achando que se você não cabe na forminha, você tá fora do sistema. A tal da limitação que colocam na gente, né? Isso, e que você não tem, porque a gente não tem limitação. Eu acho que tudo depende do nosso esforço, até onde a gente quer ir. E outra coisa, mais do que a matéria, isso daqui. Né? Isso daqui. A mente. A mente. Olha só. O importante é a gente saber, né? Até deixar para as pessoas que muito importante isso. Nos assistindo, a gente saber por que a gente estamos aqui nessa terra. Né? E para tudo Deus tem um propósito. Tem, né? Acredito também nisso. E é bem assim interessante que antes da gente se conhecer foi muito assim legal, porque tipo assim, eu quando vim para cá também eu me acidentei, né? Isso que eu queria que você falasse. Vou contar a minha história. Isso, por favor. Até os 37 anos de idade eu era um metalúrgico, eu sempre gostei de jogar bola, sempre gostei de correr. Fui criado aqui em São Vicente, mas com 23 anos fui para São Paulo, me casei, tenho um filho com 29 anos que é formado em advocacia e tudo. E aos 37 anos sofri um acidente na metalúrgica, né? Foi no serviço? Isso. Dizem que o trabalho enobrece o homem, né? E enobrece mesmo, né? Mas foi no trabalho que eu sofri um acidente. Uma barra de ferro de 300 quilos, mais ou menos, caiu nas minhas costas e lesionou minha medula. Né? Eu tinha 37 anos na época, né? Uma barra 11 metros, com 300 quilos. Lá parado, que era 300 quilos. Eu lembro porque quando levantei ela no guindaste, tinha a balança que a gente tinha que pesar e tinha lá 300 quilos. Claro que a barra não bateu ela toda, bateu uma parte dela nas minhas costas, e foi onde lesionou minha medula e eu fiquei cadeirante.
Então, eu não nasci. Então, até os 37 anos, eu corria, eu jogava bola, eu andava de bicicleta, fazia tudo isso, né? E quando isso aconteceu comigo, só que o que veio na minha mente não é assim o porquê, mas o pra quê, né? Porque quando a gente tá passando por uma situação difícil, quando tá tudo bem pra gente, Ok. Mas quando vem uma dificuldade, acontece alguma coisa assim, meio que estranha, que a gente não aceita, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Por quê? Por que Deus comigo? Questionar, né? Por que eu, Deus? Por que Deus? Mas interessante que para mim não veio isso. Para mim é o pra quê. E eu consegui entender, eu consegui tirar desse acidente terrível, eu consegui tirar uma coisa boa. Eu falei, poderia ser pior. Se bate na minha cabeça, né? Eu morreria na hora. Se bate mais para cima, eu ia ficar tetraplégico, né? Então eu fiquei só paraplégico, né? E teve a rede de apoio, que é muito importante, a rede de apoio, né? De ajudar a minha mãe, meus irmãos, né? E tudo. Então eu fui me erguendo porque eu comecei a entender, né? Procurar entender o que Deus quer na minha vida. Eu falei, não vou me jogar. Eu nunca me joguei. Eu nunca me joguei. Eu falei, nem agora E vou me nunca jogar. ficou como se vitimizou. Vitimizando. Pelo contrário, quando eu comecei a fazer na CD, quando eu comecei a estar na CD lá, fazer os tratamentos, primeiros tratamentos e tudo, algumas mães já vêm me procurar, algumas esposas vêm me procurar. Pô, começa com meu filho, começa com meu esposo, porque, nossa, ele tá chatão e tudo, que a pessoa começa a se vitimizar, aí a família que tá com ele também tem que passar por ele aquilo com ele. Porque a família quer viajar, ele não vai viajar por causa de ficar com ele, porque ele não quer viajar, ele quer se trancar, e eu não. Eu sempre fui brincalhão, sempre continuei da mesma maneira. Foi quando eu voltei para casa, me separei lá da primeira esposa, né? Me separei e voltei para Baixada, né? Aí eu voltei para Baixada e cheguei aqui, tudo aí, entrei no projeto social, né? Fui dar aula para molecadinha de futebol de salão e tudo, foi muito legal. E namorei muito, né, amor? Né? Foi um perigo, né? Era perigoso, viu? Era perigoso, namorei muito. E namorava, assim, mulheres sem deficiência, né? Mas não é que eu procurava mulher, assim, eu não queria uma mulher com deficiência. É porque aparecia mesmo, né? E quando a gente começa a mexer muito na internet, aparece muito isso. Aí tinha aquelas devotês, né? Que isso? Devotê são pessoas que gostam de cadeirante. Existe esse termo? É o devotê. Tem, procurar lá pra você ver. E é francês. Tinha aquelas devotê que, né? Quer saber como que é o cadeirante, como que deficiência, aquilo outro. E quer saber na intimidade? De tudo, em geral, né? Eu costumo falar que eu costumo falar que eu namorei, peguei mais mulher na cadeira de roda do que quando andava, né? Então, a cadeira de roda acabou, tipo, me proporcionando algumas coisas. Tipo assim, quando começar aquele relacionamento e tudo, só que ficar de 1 ano, e demorado, exatamente de 1 ano, 1 ano e meio, mas só que aí não dava certo, pra frente terminava, aí vinha outra, se eu chegar em casa com alguém, a minha família ficava, já viu o cenário, já mais 1, 2, não sei o que, né? Aí foi quando eu desisti, eu falei, sabe uma coisa? Aí, o meu último relacionamento, que eu terminei, eu falei, vou... Porque assim, quando a gente começa a namorar, isso aí tudo que é grupo, né? Aí quando termina o namoro, volta pra grupo de novo. Isso mesmo. Aí eu peguei, no último relacionamento, eu voltei pro grupo de novo, esse grupo que ela falou, né? Eu fui lá, postei uma foto minha lá e tudo. Não lembro direito se foi ela que postou a foto, se foi, na verdade não lembro. Só sei que... A gente postou, todo mundo postava, né? Postamos lá e um gostou daí, eu gostei, acho que foi gostei. Porque eu sempre gostei muito do sorriso, né? Eu acho que o sorriso ele fala muito. Aí quando eu vi o sorriso dela assim, eu falei, né? Eu fui já joguei aquele chaveco lá no Messenger, né? E tudo, depois já pedi o zap, né? Aí já foi pro direct pra falar só. Sim, já chamei lá, chamei lá e tudo. Lá no grupo não dá. Aí depois foi lá pro direct, depois chamei no zap. E no começo, né, ela não acreditava, ela sabia que eu era casado e tudo também. Sim, né? Muito ficamos um certo, tempo tudo. sem se falar, porque eu achei que ele fosse casado e tudo mais, né? Ou essas devotê, né? Devotê. Muito E foi legal que, tipo assim, você vê, eu namorei tanto, cheguei até ser noivo e tudo, e acabei casando com a PCD, né? Casei com ela e falei, tipo assim, no começo foi assim, quando as pessoas veem... A tua família não acreditou que tu ia casar, não por ser ela, porque de tantas garotas que já tinha levado em casa. Exatamente, tanto que eu tinha levado em casa, realmente é verdade, tipo assim, e comigo as pessoas, na verdade, pra gente, as pessoas não comentavam, ainda mais que na época minha mãe também era viva, né, e tipo assim, a mãe tem muito cuidado com o filho, né, tem aquele cuidado e tudo, e as pessoas, tipo assim, mas como que esses dois aí, deficiente e tudo, como que eles vão casar e como que eles vão morar? Então achavam, né? E quem achar se enganou, né?
que era só mais um casinho, que era só mais um namorinho e tudo, mas aí engajamos, né, e tudo, aí eu coloquei ela na parede, falei pra ela, ó, se você não vier pra cá, né, porque ela trabalhava, 19 anos de empresa trabalhando, né, eu falei, ó, se você não vier pra cá, não vai dar. Foi quando entrou a Covid também, ainda tá um tempo longe, 2020. Aí entrou a Covid, aí ela quebrou o pé, sabe, foi uma coisa, a gente passando pelo celular e tudo, e já tava namorando já, já tava com a lista de compromisso no dedo e tudo, mesmo sem se ver, né. Aí foi quando ela meteu o louco também, pegou uma amiga dela, pagou 3 pau de Uber, veio pra cá sem saber quem era, assim, aí já se conhecia já, né? Não, entendi. Mas aí veio aqui e tudo, veio com coragem e tudo, aí eu falei, poxa vida, então é uma mulher dessa que eu preciso, né? Uma mulher que né, se propôs e tudo, né? E é isso, né? Ela gostou do meu respeito, que apesar de eu ser garanhão e tudo, eu sempre a respeitei muito, e ela foi que deu atenção, porque sabe como que é a internet, né? A internet, o camarada já quer ver as partes da mulher, quer ver tudo, e eu não, sempre naquele respeito, ela também. Uma das coisas que ela tinha vergonha também, que eu tirei dela, ela só tirava foto daqui pra cima, ela não se mostrava. Ela não se mostrava. É por isso que eu digo que vergonha, eu não tinha uma aceitação. Né? Era só dos ombros pra cima. Eu não deixava. Ele quebrou esses paradigmas, né? Eu sempre mostrei minha cadeira de roda. Tanto é que a Bia, eu tava falando com alguém no Facebook que é assim, aí ela, ai, que gato, não sei o que e tudo. Aí eu falei, você já olhou minha foto direitinho lá no Facebook? Dá uma olhada, volta lá, dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha direitinho lá, aí a pessoa voltava, você... O que aconteceu? Você é cadeirante, né? Eu sou cadeirante e tudo. Daqui a pouco sumia. Eu tinha essa, né? Também não queria ficar. Tinha aquelas que queria conhecer e tinha aquelas que já fugia. Então, uma das coisas que eu comecei a quebrar dela foi tirar esse medo de se mostrar. Que ela não podia se mostrar. Só se mostrar daqui pra cima. E foi um sorriso dela que acabou me enganando, me conquistando, me encantando. E casamos aí, estamos aí nessa... E vocês estão juntos há quanto tempo? Todo esse percurso aí? 6 anos, né? 6 anos. Tá vendo, gente? Não, 6 anos. Internet dá certo também. Para aquelas pessoas que não acreditavam, 6 anos. Depois vai ser 8, 10, 20. Isso mesmo. Internet, mês que vem, 4 anos de casados mesmo. Tá vendo, gente? E tem muitas coisas que dão errado pela internet, né? Mas tem muita coisa que também dá certo. Nós estamos no namoro da internet. Tem que saber. Eu acho que tem que saber filtrar, né? Saber ter percepções, né? Identificar. Ai, fiquei muito feliz. Estou toda extasiada, faz a pergunta. Eu tô assim, ó. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né? Em que momento que vocês perceberam que vocês tinham uma missão juntos, né? Porque hoje vocês têm uma trajetória, né? Que vocês carregam, vocês assumiram para vocês como se fosse uma missão, que tem um podcast que vocês também fazem, né, voltado para as pessoas que são PCDs, né, projetos que vocês participam. Eu gostaria que vocês falassem em que momento vocês juntos identificaram que além do amor de vocês tinham algo a construir juntos. Então, eu já estava nessa luta sozinho, né? Eu comecei minha luta quando eu me vi um ativista na causa, quando eu precisei pegar, porque até então, depois do acidente, eu tinha carro. Eu comprei um carro e tudo. Foi o segundo livramento que Deus me deu, né? Eu estava em São Paulo, uma carreta me fechou, acho que o motorista dormiu, me jogou no Rádio Rei lá, foi embora a carreta, o carro só quebrou só a coluna, mas deu PT, e comigo não aconteceu nada. Então eu fiquei sem carro, né? Mas na época eu tinha carro, porque quando eu me acidentei, eu peguei uma indenização. Então eu consegui comprar carro. Nesse acidente que você já era cadeirante, já dirigia, aí fui para São Paulo, quando estou voltando em São Paulo, sofri outro acidente, né? Aí de carro, aí no caso eu estava dirigindo. Então, mas quando eu me acidentei, eu sempre tive carro. Certo. Eu peguei o dinheiro e comprei o carro. Então, até então estava tudo bem ainda para mim. Só quando eu perdi o carro, que eu precisei começar a usar o ônibus, que eu achei que, puxa, ia ser difícil ficar sem carro, mas aí comecei a usar o ônibus, que na época era a empresa Ultra Lixo, que tinha aqui, né? Então, eu comecei a passar muito sufoco com esse ônibus. Era ônibus que o elevador quebrado, era motorista que não parava, aí eu comecei a ficar revoltado com isso. Aí você começou a perceber as dificuldades que a cidade tinha relacionados à PCD. A PCD. Aí começou, né? Eu comecei a fazer vídeos, comecei a fazer vídeos, Obrigada, meu amor. Comecei a reclamar, ia pra internet, brigava, filmava, né? Quando comecei a andar na calçada, também vi que as calçadas também eram horríveis. Aí eu já me vi um cara
Eu falei, poxa, eu tenho que... Eu não vi ninguém falando sobre isso. Sim. Tanto é que eu tenho muitos amigos que são cadeirantes, são PCD, e nem compartilharam a minha postagem, eles compartilham. Uhum. Mas eu luto não só por mim, eu luto por eles. Foi aí que eu já me vi. Aí quando a Luciana apareceu na minha vida, aí eu vi também, falei, poxa, agora eu vou ficar mais forte, porque agora não é só por mim, né? É por ela também. Né? Porque se uma pessoa igual a Luciana, se ela vai pegar o elevador do ônibus, se ela estiver sozinha, o motorista não quer baixar o elevador, porque acha que o elevador é só para cadeirante. Não, o elevador é para qualquer pessoa que tem mobilidade reduzida. Até um senhor, uma senhora que queira pegar o ônibus, ele tem que baixar o elevador para pedir. Dentro disso daí, eu queria fazer um adendo, queria que você falasse sobre isso. É uma coisa que eu percebo, tá? Eu sou uma pessoa que falo muito, mas observo muito, né? Então, uma das coisas que eu gostaria que você falasse se realmente eu estou certo ou estou errado. Muitas dessas leis, como vamos falar do ônibus, então colocaram um elevador no ônibus. Só que eu percebo que o motorista não tem a instrução devida para manusear aquilo. Um exemplo. Se ele soubesse que a lei não é restrita para um cadeirante, e é para todos que têm deficiência, esse motorista, em todo ponto que ele parar e tiver um indivíduo que precise, ele tem que abaixar aquilo. O que eu percebo? Primeiro, que ele já faz aquilo de mau humor. Sim, é muito. Tá? Porque eu acho que na cabeça aqui, o fato dele ligar o elevador e o elevador fazer todo aquele movimento já vai prejudicar o tempo dele, que ele tem um tempo para ir e para voltar, né? Já começa por aí. E segundo, a falta de instrução dele entender essas regras e colocar em prática. Eu não sei se eu, como usuária de um transporte coletivo, algumas vezes, fico só observando como é que aquela pessoa que está conduzindo tem o respeito, porque é ele que conduz, então ele que tem que impor as regras. O exemplo tem que partir dele, entendeu? Não sei se você percebe isso, ou eu estou vendo demais. Todo dia. Tô falando absurdo? Só no olhar, só na expressão, a gente já nota que eles, como se eles estivessem fazendo um favor pra gente. Nossa, eles vão me atrapalhar, sabe? Então essa empresa, o RH dessa empresa, quando contratar o funcionário, tem que prepará-lo para todas essas variáveis, inclusive essa. Ele lida com pessoas. Até você vai mais para frente, eu acho que você deve fazer uma pergunta mais ou menos sobre isso aí, eu vou tentar meio que adiantar, né? Pode falar. Essa, na verdade, é a nossa luta, para que a gente hoje, por exemplo, não precisasse falar sobre isso. Sim. Né? Porque a gente quer uma igualdade para todos. As empresas realmente precisam disso. Né? Não só na empresa de ônibus, mas em toda empresa, em todo o ambiente. Em todos os setores, em todos os setores, né? E hoje você vê que assim, há uma falta de empatia, de interesse total, principalmente que você acabou de falar com a própria empresa de ônibus. Tem motorista que desce. Tem motorista que desce com a cara, você dá bom dia, o cara nem olha pra sua cara, o cara aperta o elevador assim, olha pra lá, entendeu? Você dá bom dia, o cara nem olha pra você. Eu já passei isso porque eu ainda falo, que eu grito, já ouvi várias coisas da boca do motorista. Agora, eu fico imaginando ela, que é toda reservada e entendeu tímida. Qual que é a minha luta? É isso. E como entendeu? Ela, deve ter outras pessoas, né? Sim. Ela fica Eu até nem com vou, medo de nem conversar tento. comigo. Hoje já tem medo de pegar certo ônibus, já tem medo de pegar certo ônibus, por certas situações que a gente já passamos, tem medo de pegar Uber, entendeu? Com tudo isso, porque foi várias situações que a gente já passamos. Eu já cheguei até, motorista já chegou até a falar para mim, é por isso que você está nessa situação. Chegou o motorista de ônibus, chegou até... Recentemente. Isso porque você está cobrando o seu direito. Né? Isso porque você está cobrando o seu direito. Então você tem que ouvir essas coisas. Então, olha a ignorância que chega nível, um ser humano, né? Então, é capacitismo, e também ele poderia até sofrer a gente poderia uma até ação, denunciá-lo. Claro. Né? Então, por isso que existem os direitos da pessoa com deficiência. Não, é uma coisa que eu e a Edilene, a gente bate muito nessa tecla, e a associação Elas bate muito nessa tecla, assim, que você falou. Nosso objetivo é que chegue um dia que a gente possa abordar outros assuntos e não ficar batendo na mesma tecla.
Porque quando chegar esse dia, a sociedade vai estar reagindo de uma outra forma que não será necessário pessoas como a Edilene Silva e eu, e como vocês, terem um programa para ficar falando desse assunto insistentemente, que é uma coisa chamada respeito. A gente sempre bate. Você pode não gostar do outro, é um direito não gostar. Mas o respeito é uma obrigação. A gente podia estar aqui elogiando, né? Não é? Sim, com A gente podia certeza. estar aqui elogiando o trabalho. Mas E até do Uber, gente. Vocês citaram o exemplo do ônibus, do Uber, mas também tem um outro setor que é a parte do comércio, né? Que tem lei, né? Tem que ter o acesso para o cadeirante, Mas não tem. né? Se você não Para é a sobre pessoa que é 70% não tem. deficiente visual Nem e tudo a mais. calçada, nem a Mas calçada isso funciona. é uma falha muito grande, né? Que os municípios deixam muito a desejar, né? Comércios novos que estão abrindo agora, Sim. que não tem nenhuma acessibilidade. Agora eu pergunto. Prédio também. O comércio né? é novo. Não vai ter uma Hospital. vistoria? Não é? Não vai um fiscal? Ou não, antes do. Se eu estiver falando besteira, a planta não vai passar por determinados departamentos para que seja aprovado, para que dê continuidade na obra? Isso aí são coisa de anos já, né? Isso aí você tem que brigar. É uma coisa que está no estatuto, lá na lei lá da LPI, né? E você tem que falar que tem que ter uma rampa para você ter acesso. Eu já cheguei com ela mesmo em loja abrindo, eu já cheguei a brigar, não, mas a me impor na loja, porque ela foi, escolheu as coisas lá, e realmente não tinha provador para ela, depois não tinha como ela, não tinha como pagar, tinha que pagar lá e tinha que subir lá em cima para pagar. Aí eu tenho que chegar, né? E ser mal educado. Ser mal educado, entendeu? Não, tipo assim, aí meteu o louco, como a gente fala, né? Meteu o louco. Então, hoje, graças a Deus, por nós ser assim, em algum lugar nós estamos respeitados. Né? Porque quando as pessoas ficam na encher, a pessoa fala, já vem eles. E, né? É respeitado e odiado também, né? Porque a pessoa sabe que a gente vai chegar ali, se não tiver acesso, a gente vai reclamar. Porque aí vocês vão expor, né? Que tem o certo. Uma situação que eu vou falar que, né, aconteceu aqui na cidade, alguns meses atrás aí, de que ia ter uma reunião, uma palestra na Secretaria de... Assistência Social. Assistência Social. Já tem reunião lá, me mandaram um convite para estar nessa reunião, ia se tratar de alguns assuntos, e eu cheguei lá. Eu fui lá, bonitinho, na secretária, cheguei lá, quando cheguei lá, estava na recepção, tinha três jovens lá. Falei, vim para a reunião. Aí um olhou para cada do outro olhou para cada um, e falou, não tem elevador. Eu falei, e? Não, porque... não tem rampa. Não tem elevador, aí já disse a pessoa que é responsável. Eu não sabia que você ia vir. Eu falei, como? Mas você foi convidado. Eu fui convidado. Mas não interessa, independente né? de eu vir ou não. Vocês estão fazendo uma reunião na ciência social. E podia ser qualquer secretaria. O espaço tinha que estar adequado. O espaço é aquele negócio, dá o exemplo, né? Com certeza. Aí o que aconteceu? Daqui a pouco. Desceu mais de 30 pessoas lá de cima. Cascadeira na mão. O pessoal tá tudo lá em cima. É o mínimo que tinha que ter feito. Desceram com a cadeira na mão, cada um com a sua cadeira. Inclusive tinha uma PCD que veio se arrastando pelas escadas. Assim, eu fiquei mal veneno já que ela veio aqui assim, ó. Descendo pelas escadas. Eu falei, como tu aceitou uma coisa dessa? Ela não deveria nem ter subido. Entendeu? Ela tinha que ser a primeira. Agora, por que tem que ser o Mas talvez ela era igual eu, tipo, não fala, não se posiciona às vezes, entendeu? Então... Aí eu falei, não, pô. Aí foi uma bagunça geral, por arrumar espaço lá embaixo, lá. O pessoal tá até trabalhando lá, já mandou o pessoal embora que tava trabalhando, arrumaram lá. Mas teve a reunião comigo lá embaixo. Claro. Aí, depois o presidente falou assim, o secretário falou assim, ó, foi bom, eu te garanto que isso nunca mais vai acontecer. Eu falei, é bom. Entendeu? Tipo assim, então, a gente espera, não pode aceitar isso. Mas você, a sua postura, na hora que você apareceu, eles já sabiam que se aquilo não fosse resolvido, qual seria o resultado. Mas você falou lá nos bastidores para mim, Cláudia, muitas vezes eu também sou a voz dos silenciados, que são depois você vai falar que é essa pessoa que não tem, às vezes ela até quer, mas ela não consegue, gente. Não consegue. Quando ela tenta falar, ela recebe uma resposta, uma frase que ela acaba se contraindo, né?
É isso. Eu vai gostaria de perguntar para vocês gostaria que vocês falassem um pouco sobre o PCD Cast. É isso mesmo? O nome do... PCDcast. PCD Cast, isso. Isso. O que é o Co- PCD Cast? Como tem sido para vocês o PCD Cast, né? Ele é um espaço de voz, de representatividade. Como foi que surgiu esse projeto? Qual que é o impacto que vocês vêm percebendo que esse programa vem gerando, que é o PCD Cast, é o podcast deles? Então dá eu sempre favor. vou fazer perguntas para Isso. responder para quem está nos Isso. ouvindo. Sim. Pode falar, Schneider. O PCDcast, que é o podcast com o Schneider, não do Schneider, deixar bem claro, foi, e tem sido um divisor de águas na nossa vida, né? Eu já tinha um sonho junto com um colega meu que nós apresentamos nós já estamos na terceira temporada, né? Na primeira temporada nós apresentamos junto, que era eu, o Maradona e a Luciana. E eu e o Maradona já tínhamos um sonho de montar um podcast, né? Não seria um PCDcast, mas ter um podcast variado. Mas aí, né, apareceu o Alessandro Cruz, né? O Alessandro Cruz, né, que antes eles tinham um estúdio, se eu não me engano, lá na Rua do Iguaçu, se eu não me engano, lá na Náutica, né? No Iguaçu. Isso, eu já tinha ouvido falar desse podcast que tinha lá, só que não é acessível, né? Aí quando o Alessandro veio para cá, para esse estúdio aqui, né? Com Que tem toda a acessibilidade. E tudo. Aí ele falou, poxa, Nari, por que você não faz um podcast lá no estúdio lá? E ele mesmo deu, como ele conhece mais de internet e tudo que ele mesmo deu sugestão. Até para que não haja convergência com outro nome, né? Aí ele falou, pô, esse podcast fica legal. Ele deu um suporte para vocês, orientação, né? Porque ele é um conhecedor, cheguei né? a fazer o curso aqui também, cheguei a fazer o curso de podcast aqui também. Legal. Então esse podcast tem sido, assim, um divisor de água na nossa vida. Foi um convite muito bom, uma ideia muito boa que ele nos deu, né? Nós estamos aqui na terceira temporada e qual foi a outra pergunta que você falou? Como que tem sido? Qual que é o impacto que vem causando o resultado, né, desse trabalho? Eu gostaria de que, assim, as pessoas que vocês convidam, é só voltado nesse segmento ou vocês abrem um leque de debate? Como é que é tem sido a dinâmica? Bom, a dinâmica. Tem sido muito bom, assim, tipo assim, tem sido assim, na verdade tem, assim, superado a nossa expectativa, né? Porque quando nós começamos, foi assim, para começar eu vim aqui, pai, um dia eu tinha ido até para São Paulo, eu fui participar de uma Paralimpíada em São Paulo, e fiquei o dia todo lá no Centro Paralímpico no sol, né? Aí quando o primeiro dia do podcast, eu fui no domingo, né? Fiquei o dia todo tomando sol e queimou, eu tava com o óculos no rosto e ficou a marca do óculos aqui, ó. Eu tinha que apresentar o podcast, primeira vez podcast, que eu nunca tinha apresentado, e a primeira entrevistada que ia ser é uma deficiente visual. Aí eu vi como, aí eu falei, cara, tava feião, meti o óculos escuro, boné, né? O colega chegou até a comentar, eu fiquei em dúvida quem que era o cego lá, se era você ou se era ela, porque eu coloco na cara e tudo. Então, tipo assim, foi muito impactante, né? Esse primeiro. Ficou aqui gravado. Nossa, e de lá pra cá, o que acontece? As pessoas têm pedido pra vir no nosso podcast. É muito, eu pensei, eu também quero ir, eu e a Edilene. Vamos marcar então. Eu também quero. Vamos marcar. As pessoas têm pedido. agendar. As pessoas têm pedido pra vir no podcast. Nossa, eu achei que era muito trabalho. Falei, como que a gente vai arrumar essas pessoas pra vir no podcast? Como que a gente vai fazer e tudo? Né? Porque você sabe como que é. Tem que ter toda uma equipe por trás. Para segurar ali, por exemplo, 15 pessoas ao vivo ali, você segurar essas 15 pessoas ali, você tem que ter tem que ter conteúdo. Tem que ter uma dinâmica, né? E é PCDcast. Então, teve pessoa que já pediu, mas só que não estava nesse nicho. Então, assim, você não é PCD, mas você é envolvido com a causa. Você é uma pessoa que não tem deficiência, mas você conhece a causa, você é envolvido com a causa. Por exemplo, ontem, foi segunda-feira, eu tinha 3 advogados aqui. Aí o Luciano não veio, aí um ficou de parceiro meu aqui, que ele está se formando em advocacia, que é o Bruno. Quero dar um beijão pro Bruno, uma boa noite aí. Já falei de vocês para ela, viu, Bruno? Eu vou passar teu telefone para elas. E nós vamos entrar em contato com você, Bruno. Isso, aí eu tava com o Bruno aqui, tava com o Giovanni ali e tava com o João Cobari aqui. Né? O João Cobari, ele é advogado e é autista.
Ah, Ele descobriu em 2025, ele descobriu que ele tinha autismo, ah, né? Então, eles são envolvidos com a causa, por isso. Então, Ah, tipo assim, então tem pessoas que têm pedido para vir. E assim, o que é legal é que a maioria das pessoas que têm vindo no meu podcast é sempre pela primeira vez que eles vêm. Tipo ah. assim, eu não me fico preocupado em chamar pessoas famosas, pessoas que já tem nome na cidade, que já foi em 10, 20 podcasts. Eu procuro chamar aquelas pessoas que não foram no podcast, Os nunca foram. silenciados. E que tem algo para Isso. compartilhar, Isso. né? Contar A maioria dos experiência. meus entrevistados chegam aqui, as mães, o pessoal que tem medo, chega nervosa. Ai, que Que nem no com 10, nosso, do né? nosso também. com 10 minutinhos de Acontece. conversa, se solta. Então, eu trouxe muita mãe atípica aqui já, trouxe muito PCD aqui, né? Pessoas Legal. que vieram, depois que vieram no nosso podcast, já foram para outros podcasts também, se soltaram. Então, esse é o resultado. As pessoas têm vindo, têm falado. Há muitas mães que querem falar, né, da situação dos seus filhos. Você tudo. dá voz Elas vêm aqui e a falam, essas pessoas, solta né? o verbo mesmo, porque às vezes a internet mostra uma coisa que tá tudo bem, elas vêm aqui e falam, não tá tudo bem, não. Aí começa a falar, falta isso, falta aquilo, outro aí. Fala, vai que o microfone é seu. Isso. É Cada uma um com a sua oportunidade. propriedade para falar, né? Isso. E me diz uma coisa, um pouquinho de você, minha princesa. Depois que você começou a trabalhar com ele no podcast, você se soltou mais? Sim, cada dia para mim é um aprendizado, É. é um desafio, né? Porque eu sou como você, Cláudia, vi você falando, você é muito observadora. É. Eu sou também. Eu sou bem observadora, mas na hora de me expressar, É. eu não consigo muito. Ah, Mas o PCDcast ele tem feito grandes coisas na minha vida. Os relatos, às vezes os convidados que vai, eles contam, né, um pouquinho deles, e eu me identifico muito, me identifico com essa questão assim, que como eu não me via antigamente como PCD, entendeu? E hoje eu enxergo essa necessidade da gente ter essa voz, pra gente poder viver melhor, porque a gente acaba ficando num casulo, né? é isso que eu ia Ficando falar. ali, você não consegue, como a gente estava falando, essa questão de posicionamento, se você vai, você pega um ônibus, de repente o motorista faz, às vezes você fica ali sofrendo por dentro, você não tem aquela autonomia de você falar. Então, assim, o PCDcast para mim, cada dia mais está sendo muito importante para eu falo assim, a minha realidade antes era uma. Quando a minha mãe criou o projeto, que é uma pessoa muito mais visionária que eu, e pediu para que eu tivesse à frente, uma das coisas que eu fui buscar, e a Edilene agora trabalhando com a gente também, já é dela, né? Então ela foi buscar, mas eu percebo que a Edilene é dela, de correr atrás para entender. Eu fui mais lenta, eu parei e refleti assim, falei com o meu terapeuta, falei assim, ó, para que eu possa fazer algo bem, eu tenho que entender essa realidade. Eu sempre fui assim, eu preciso entender o outro lado. E para que eu possa entender o outro lado, eu tenho que caminhar do outro lado, Isso aí. né? E aí foi como eu comecei a juntar as pecinhas. E aí você começa a entender o sistema, né? Porque uma coisa é isso que você falou, tá do outro lado, fazendo as suas coisas, que nem você na sua empresa, eu fazia na minha, e estamos tocando o barco. Aí eu falei, como é que eu posso representar e falar com domínio de causa ou com ênfase naquilo que eu estou falando, se eu não vivencio, se eu não sei a história, se eu vejo superficialmente? E aí que eu falei aquilo do ônibus e outras coisas que eu fui observando. Então, hoje, eu sou mais feliz que antes. Por quê? Porque eu entendo melhor, né? Então, quando a gente atua, né, e não só a Edilene, mas os demais voluntários, uma das coisas que eu priorizo é assim, você quer trabalhar conosco? Ótimo, claro, né, que hoje já é difícil você achar um voluntário, mas uma das coisas que nós priorizamos você tem que ter empatia pela causa, você tem que estar sintonizado, você não pode fazer aquilo por fazer. Você tem que fazer aquilo por amor, né? Então, e aí você passa
parece que as coisas vêm chegando, né? Aí tu conhece fulano, conhece Beltrano, conhece Ciclano, abre um leque. Abre um É leque. muito legal isso. Isso. E Muito aí gostoso. essas histórias pra gente, elas são importantes. Eu acho que a Edilene compartilha isso comigo, que elas nos dão força para continuar. É isso. Porque as pessoas acham que é fácil. Não. A gente tá desse lado, não é fácil não. Não é? É. Pra gente, para você tá 2 anos no ar e a gente também tá indo para o programa número 100, as pessoas não sabem quantos leões nós matamos nos bastidores. Agora tem que tomar café com ele, né? Agora não se mata mais leão, agora se tomar café com ele agora. Negócio de matar leão agora já agora tem que Ou tomar então café com ele. negocia, né? Negocia. A verdade. mediação. Isso aí que você falou é muito interessante porque é como você quer saber o que o outro sente, tem que calçar o mesmo sapato que ele, né? Isso aí que você falou é interessante porque eu fiz trabalho com moradores em situações de ruas por 5 anos também, né? E acho que o ser humano, ele é assim, antes de eu fazer trabalho com moradores em situações de rua, a gente passava, como se fosse invisível pra gente. Sim. É que nem hoje nós PCDs somos invisíveis para aquelas pessoas que não também têm conhecimento. Quando comecei a fazer trabalho com moradores em situação de ruas, a gente ia para a rua, à noite a gente ia levar o alimento e tudo. Aí eu ia à noite levar o alimento para eles, mas no outro dia, de manhã cedo, eu passava no centro para ver como que eles estavam, né? Para ver como que eles estavam, se estava tudo bem e tudo. Muitas vezes cheguei até a comer junto com eles mesmo também, a mesma comida e tudo. E eu comecei a ficar essa preocupação. Então, quando eu comecei a conhecê-los, conversar com eles, ouvir suas histórias, né? Ver as suas dores, suas necessidades e tudo. Eu não podia passar em lugar nenhum. Havia passagem de ônibus aqui assim, eu ficava olhando na janela assim, para ver se eu vi um morador em situação de rua, como que ele estava e tudo. Eu vejo essa preocupação. Então, quando você começa a ter essa preocupação, você começa a ser uma pessoa melhor. A mesma coisa que acontece com a gente perceber também. Quando você começa a conviver com pessoas com deficiência, você começa a ver diferente. Né? Começa a ter outro olhar, com mais empatia, né? Com mais carinho. Hoje eu tenho amigos hoje que falam que às vezes tá passando em lugares, quando vê alguma situação, já lembra de mim. E antigamente não via isso, né? Muito. Quando passa, final e tal. E passava batido, né, David? Às vezes até brinco, às vezes voltou em algum lugar, e quando a gente chega, vou fazer um vídeo aqui, quem mandar pra você, e tudo negócio que tá feio, já lembro, mas até o que para eles eram antigamente era invisível, hoje passa a ser visível. Passava a ser visível. Até para eu, que sou um PCD também desde bebê praticamente, para mim era invisível um degrau, como eu consigo subir com as muletas, os degraus, subir. E antigamente eu era mais nova, eu ia embora, andava bastante, tinha força, né? Tinha energia, agora já não tô mais nesse patamar. Certo. Mas então eu não tinha essa visão. Quando eu conheci ele, que a gente começou a namorar, sair, e eu às vezes eu entro no comércio antes dele, eu vejo, mas espera aí, tem um degrau, como é que ele vai entrar? Entendeu? Então abre todo esse leque, você fala, a gente tem que falar sim, tem que se posicionar, tem que cobrar, porque tá errado. Sim. Porque fala. E quando vocês ouvindo tudo que vocês falaram, né? E vocês Olha, sempre citam uma frase, né? Ocupação de todos os espaços, né? Quando vocês usam essa frase, o que isso significa para vocês? Qual que é a mensagem que vocês querem transmitir? É exatamente essa que eu acabei de falar, que a gente, como pessoas com deficiência, a gente tem que estar ocupando todos os espaços. A gente não pode se isolar num quarto, como eu fazia antigamente. A minha vida era meu trabalho, chegava em casa, dormia, acordava no outro dia, meu trabalho, chegava no final de semana, eu ia pro cabeleireiro, ficava lá batendo papo com as cabeleireiras, chegava meu horário, ia para casa e me trancava no quarto, porque às vezes tinha, assim, achava que estava bom aquilo ali, entendeu? Não tinha muito... Como eu não conhecia pessoas como eu não me enquadrava no ambiente, às vezes, de uma balada, entendeu? Então, assim, por que a gente não pode ocupar todos esses espaços? No próprio teatro, né? A gente recentemente fomos convidados para participar, né? Da encenação daqui de São Vicente, do maior espetáculo de areia, e a gente tem que ocupar esses espaços, sim. O PCD tem que estar lá, seja ele qual for, deficiente físico, até porque eu acho que é um direito garantido, né? Garantido. É um direito garantido. Todo mundo, independente,
tem direito a ir ao teatro, a ir a um museu, Cinema. a ir a um cinema, a ir a um restaurante. A vereadora Cláudia Alonso falou isso, No lembra? show, Entendeu? E assim, e sem aqueles olhares, né, Então, Edilene? mas isso é aqueles educação. olhares que o que você está fazendo aqui? Então, mas- Esse espaço não é para Então, você, mas isso entendeu? se chama educação. E aí, eu vou bater numa tecla que eu falo sempre. Para que um adulto te olhe dessa maneira, o pai dele, desde pequeno, tem que educá-lo para que ele não olhe para você dessa Uhum, maneira. Sim. Então, os pais, desde pequeno, dentro dos seus lares, tem que ser exemplo e tem que ter uma conduta diária que mostre para aquele ser humano que ele está construindo que não existe essas diferenças impostas pela sociedade. Isso aí é uma questão, acho que, vou dizer até universal, né? Vocês devem ser novos igual eu, né? Então, você lembra na época da escola que tinha educação moral e cívica na escola? Sim, sim. Tiraram a educação moral e cívica da escola. Então, não que na escola, a escola está lá para os pais têm que ensinar, mas às vezes muitos pais também não têm estrutura. Então, eu acho que falta isso. Acho que falta mais palestras nas escolas. Uma soma, né, também. Uma soma. Eu acho que mais propaganda, mais matérias sobre isso. E você vai ver poucas matérias sobre PCDs. Se você for ver, se levanta muita coisa sobre qualquer outra categoria. Né? Eles se juntam mais. Vai falar sobre o negro e tudo. Tu vê que eles se levantam. Mas sabe por quê? Dá mais ibope. Entendeu? Tipo assim, Né? Então, assim, eu acho que devia ter mais essas informações mais. Eu já fui chamado em 2 escolas já dei tipo assim, meio que uma palestra para crianças de primário e tudo, e quando eu cheguei numa escola foi muito engraçado, que as crianças, meu pai tem uma dessa, né, e outros nunca tinha visto, queria saber, né, o que aconteceu, você machucou a perna, e não sei o que, entendeu? Então, tipo assim, falta essa informação, tem algumas crianças que têm medo de cadeirante, né, tem muitas que têm medo de cadeirante, também não pode ver o cadeirante, tem medo de tudo, então acho que falta essa informação também, em geral, se propagar mais isso, entendeu? Verdade. Nesse sentido. E questão de estar onde tem que estar, nosso espaço, é isso. Nós tem que estar, o PCD, ele tem que estar onde ele quer estar. Eu já vi várias frases isso. Eu tô falando porque eu vivencio isso, né? Um dia eu vou contar uma história para vocês, foi muito assim, chata para nós, né? Qual? Tantas... Do temporal lá. Temporal? Nós saímos aqui no Itararé, que a gente estava aqui no Itararé. Sim. A gente estava aqui no Itararé, aí de repente tinha anunciado que ia vir temporal, forte, tudo, e a gente tá, às vezes o cara erra, né? Lembrei. E a gente tava aqui na Praia do Milionário, né? Tava eu lá, menina, daqui a pouco veio um temporal do nada. Sabe aquelas ventos noroeste que vem? Noroeste, do nada. E começou a jogar minha cadeira. E ela começou também, e eu tentando segurar ela, só que a minha cadeira saia voando e tudo. De tão forte? Tão forte que Sim, tava. Aí teve um forte. rapaz que ajudou ela, que pegou ela, ajudou ela e tudo, e eu tive que me segurar lá e tudo. Resumindo, uma mulher no prédio, lá de cima do prédio, filmou. Nossa. E jogou no grupo do prédio lá, e uma amiga minha que conhecia nós, jogou pra mim e falou, que filmaram aqui. Aí eu falei, para apagar isso. Mas ela filmou filmou, por quê? Não, ela filmou até que ela falou. Fala que ela falou. Não, fala. Ela falou, que aí ela pegou de cima e falou assim, o que esse senhor e essa manca, falou assim, Tá fazendo essa na manca rua tá fazendo na rua com esse temporal. Com esse temporal. Ela jogou no grupo, né? O áudio. Ela jogou no grupo do o áudio. condomínio. Isso, do condomínio. E aí, essa moça, em respeito a nós, ela mandou. Ela conhecia. Pra ele, conhecia nós, uma outra moça que estava no grupo também. Olha como o mundo é pequeno. Aí ela jogou pra nós, eu falei pra ela, olha, se vazar, nós vamos processar. Se ela jogar essa foto na rede social, eu vou pra cima. Então, aí ela falou, avisa ela, que eu não gostei dessa atitude dela. Então, assim, por que a gente não podia estar ali? Poderia. Se a gente for embora agora, por exemplo, alguma pessoa vai olhar a gente na rua e falar, o que esses 2 aleijados estão fazendo na rua, uma hora dessa? Tem pessoas que falam isso ainda. Mas vocês têm o direito de ir e vir. Então, mas tem pessoas que acham que não. Artigo 5 da Constituição. Justamente, mas, entendeu? Mas que eu falo, o artigo é bonito, mas as pessoas não respeitam. É um ser humano. Nós temos que ocupar. Eu faço questão de estar em todo lugar. Mas é um direito. Então, eu falo para as pessoas que estão em casa, para os cadeirantes que estão lá, saiam da sua casa, vem ocupar, vão somar. Não é só. Então, eu
Vamos ampliar, também não é tá só o no cadeirante, né? Não, É o deficiente também. visual, né? Isso. Todos. Todos. A pessoa que tem o TEA, todos. os Ninguém tem que tipos de ficar. deficiência. Que negócio é E esse? Vai assim, ficar não é escondido. só A os Cláudia spa. Alonso, está levantando um debate que há anos eu venho falando sobre isso, né? É. Por exemplo, no cinema. O cadeirante entra no cinema, aí tem aquele. Vai ter lugar pro cadeirante. Poxa vida, aí põe o lugar lá na frente, eu sou obrigado a ficar assim, ó. É horrível, Assim, horrível. Entendeu? E Ficar depois assim, sai olhando com aquele telão, torcicolo. né? Aí É verdade. quando começou aquele filme 3D lá, eu até levava susto, quando via aquele, eu achava que vinha pra cima de mim aquele 3D lá, entendeu? Mas tem lugar É do horrível, cadeirante. tem que ficar com ele lá, Não, falo, pô. meu Deus do Tipo céu, assim, não dá não. por que não chama o cadeirante pra ver? Tipo assim, podia ter um lugar na frente, porque quem quiser ficar na frente pode ficar na frente. Mas por que não jogar um lá no meio, Então, lá pra mas trás? vê bem. Aí, Mas dá trabalho, então, né? não, então. Eu vou construir algo, certo? Sou um arquiteto ou engenheiro, mas eu não sou cadeirante. Os dois trabalham juntos, arquiteto e engenheiro. Isso. Construção. Então, mas aí mas nenhum dos dois tem uma deficiência. Não é correto você pegar, fazer uma consultoria, ó, chamar uma pessoa. Você poderia nos dar a sua orientação dentro dessa planta que nós temos que fazer? Não acontece. Entendeu? Porque aí é aquele negócio de se pôr no lugar do outro. Então, por quê? Isso porque Uma coisa é eu achar que assim vai ficar bom. Outra coisa é uma pessoa que anda com aquele sapato vai falar assim, Mas não isso vai que a dar, gente não cobra, vai né? andar. Até porque nós temos o conselho da pessoa com deficiência na cidade. Então, não quer chamar o Ostinade, que é chatão, consulta o conselho, tem outra pessoa Tem lá. outra pessoa, Entendeu? sempre vai ter alguém. A praça acessível. Eles querem fazer uma praça acessível, querem fazer o dia que eles querem, colocar no lugar que eles querem. Eles querem fazer colocar no lugar que eles querem, o dia que eles querem. Pô, então, tipo assim, eles querem mandar na gente, a gente não quer ser mandado. Nós quer ter nossa dignidade. Gente, infelizmente, estamos chegando ao fim. Edilene, eu gostaria que... Você quer que eu leia um pouquinho você? Posso ver. Isso, se não der para falar de todos, de alguns, para... Ó, Muita tá bombando gente aqui aqui, enaltecendo aqui, Uau, por favor. bastante. Pode Foram escolher tudo pago alguns. por mim, viu? Aqui. Gabi Felipe. Só que não. Paguei Gabi todo mundo. Felipe, o Bruno, a O Nani. Giovana. Pode falar aí, Pode, Lucas, os Giovani nomes. Souza. Eu só quero fazer uns comentários aqui, ó. O casal Schneider dá voz às famílias atípicas e pessoas com deficiência. Que beleza, hein? Aí tem outro aqui, que é o João. O que pretendem para o podcast para o futuro? Parceria com a OAB? Cresce? Órgãos profissionais? Sim. Isso porque tem sido, nos últimos episódios, um espaço com pessoas com deficiência e o mercado de trabalho. Pergunta para vocês. Foi a Aí aqui, ó, Rosemary. parabéns, Lu. Hoje se sentiu muito solto e falou tudo. Parabéns. Obrigada, Lud. Obrigado. Ó, outra aqui, ó, as crianças cadeirantes estão, na maioria, fora das escolas, por falta de acessibilidade. Tá vendo aí? Sim. Isso é mesmo. complicado, né? É. Isso aí é complicado. Já tá, a escola já tá indo contra a lei, porque não dá para você incluir se você não tem acessibilidade. Sim. Então. A pessoa fala de acessibilidade, de inclusão. Não dá para você incluir se você não dá acesso para a pessoa. Então, se a criança não tem o acesso, não tem como ela estar inclusa nisso daí. Então, isso aí já tá errado, né? Sim. Gente, antes da gente finalizar, eu só queria dar um recadinho, tá, Edilene? Tá. É um recadinho da Associação Elas. A Associação Elas para Todos é uma das patrocinadoras oficiais do nosso programa e é idealizadora e detentora da patente do projeto Bate-Papo Entre Elas, né? E eu gostaria de salientar que no Instagram da Associação Elas para Todos tem um link para que as famílias que têm crianças atípicas laudadas se cadastrarem. Esse cadastro é fácil, você só clica no link, vai abrir uma página.
você preenche seus dados e salva. Aquilo já vai para a nossa plataforma, para o nosso banco de dados, né? Só pedimos que as informações sejam verdadeiras, porque são checadas. E após essa checagem, tá? Tendo todas as informações em dia, então, por favor, coloquem seu e-mail atualizado, seu telefone com DDD, né? Se seus filhos já fazem parte de alguma associação como a PAI, Autista Santo, Clínica Escola Autista ou outra, por favor, coloquem no seu formulário. Para que tudo isso? Para que as famílias possam ter direito a todos os benefícios ofertados pela Associação Elas, tá? Que são inúmeros. Tá bom? Por favor, dê continuidade. E, infelizmente, nosso tempo está curtinho, mas a gente ainda vai fazer algumas perguntas para esse casal maravilhoso. Sim. Tem uma aqui do chat que a pessoa pediu para perguntar para vocês como que vocês se sentem sendo entrevistados, que vocês estão sempre do outro lado. É uma honra, né? É uma honra falar um pouquinho da gente, porque geralmente a gente quer fofocar só dos outros, né? Então hoje a gente fofocou da gente, né? Falaram de vocês, né? Contaram a história. Foi bom, porque muita gente não conhecia esse lado do casal, né? Então, ser do lado de cá é bem mais fácil, viu? Né? Do lado de cá é bem mais fácil. Você acha mais fácil? Eu acho. Eu acho mais difícil, mas assim, é bom, né? Pra gente poder se expressar, falar um pouco da gente, para as pessoas conhecerem a nossa luta aí que é grande. É isso. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Pode fazer. Muitas pessoas ainda enxergam a pessoa com deficiência a partir de suas limitações. Que reflexões vocês gostariam de provocar no sentido assim de desmistificar esse olhar que essas pessoas ainda têm? Então, queria que os dois se manifestassem. A limitação está no olhar de quem olha. Né? Uma vez me fizeram uma pergunta para mim, eu também estava sendo entrevistado, me fizeram uma pergunta: Schneider, como você quer que as pessoas te vejam nessa cadeira de rodas? Eu falei assim: eu quero que elas não vejam a cadeira de roda. Quero que vejam os Schneider sem cadeira de roda. A pessoa. Né? Então, que possam olhar para a gente, não na nossa limitação, mas naquilo que a gente pode fazer, naquilo que nós somos capazes, não para deficiência. Porque, na verdade, eu sempre falo também, a cidade, vou falar a cidade porque eu moro em São Vicente, na verdade, eu não sou deficiente. É a cidade que não está preparada para me receber. Então, é a cidade que é deficiente. Né? O modo das pessoas é que as pessoas querem que nós se adapte ao local. Não, é o local que tem que se adaptar a gente. Então, que as pessoas não olhem para a gente, não olhem para a nossa deficiência nem limitação. Porque todo mundo tem uma limitação. Todos têm. Todos. Até aqueles que acham que não... Visíveis ou invisíveis. Tem uma limitação. Qualquer um, ou se não tem, vai ter. Limitação, né? Então, tipo assim, olhe pra gente como pessoas normais, como pessoas comuns, entendeu? Não como pessoas especiais, não como pessoas super-heróis. Foi até tirado a ONU até tirou, né? Não se fala mais pessoas especiais, né? Então, pessoa com deficiência. Não é nem deficiente, é pessoa com deficiência, porque a pessoa vem na frente da deficiência, né? Então, não existe mais limitação, não existe mais pessoa especial, entendeu? Então, que a pessoa possa olhar pra gente assim, como pessoa normal. Sim. Não para deficiência da gente, nem para limitação. Porque é a gente que se limita. É verdade. Sim, também eu acho que é mais ou menos isso. A gente pode ter nossas limitações, mas a gente consegue fazer. Né? Cada um a sua forma, a sua maneira, todo mundo tem o seu potencial. Então, vamos assim, tirar esse olhar, né? É deficiente, não pode fazer tal coisa. Não, com jeitinho ele vai conseguir. Eu acho que o ser humano tem que, dentro do que da fala de vocês, ele tem que tirar esse olhar para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Porque ele tem que colocar, como você falou, a pessoa na frente de qualquer deficiência. Né? Porque a pessoa tem que estar em primeiro lugar. Porque seja ela branca, seja ela negra, seja ela autista, seja ela com deficiência. Não, né? A pessoa. Às vezes um simples olhar já acaba com todas as suas expectativas. Isso, então, que as pessoas mesmo. repensassem isso, né? Antes dela
delas dar aqueles olhares, tipo, preconceituosos e tudo, que pode destruir uma vida ali. Isso. Eu particularmente acho que as pessoas, elas não querem se dar o trabalho de procurar entender, Isso. ler, Isso. estudar um pouco. Eu sempre acredito Não é muito no conhecimento. E o conhecimento, como é que a gente adquire conhecimento? Estudando. Pode ler um livro, pode assistir um documentário, né? Também pode ler artigos na internet. É riquíssima a informação, né? Isso mesmo. As pessoas usam para fazer maldade, mas tem muita coisa Ou boa. fofoca, ou né? saber da vida alheia. Vamos conhecer a realidade da nossa sociedade, das pessoas, das crianças que nascem, estão nascendo com um nível evolutivo, as pessoas que têm tanto o PCD quanto as pessoas que também têm outros tipos de deficiência, né? Porque conhecimento nunca é demais. E o conhecimento nos torna pessoas capazes de lidar em todas as situações, né? E é isso que eu penso, sabe? Ficar mais amor também, mais empatia, né? Porque às vezes a pessoa até conhece, mas não tem amor, e a tem sociedade empatia, fica né, mais Flávia? igualitária, todo mundo, Faz se isso, né? Isso respeitando, mesmo. sabe? Mais, Conduzindo, se ajudando. tornam mais plural, né? Isso, Eu com já vi casos certeza. de cadeirante chegar no ônibus, o elevador está quebrado, porque por lei, se o elevador estiver quebrado, ele tem que ser recolhido. Uhum. Mas as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que ir para lá, e por causa do cadeirante, a pessoa acha que ainda jogar a culpa no cadeirante, porque a mulher falou assim, ó, se o elevador é quebrado, tem que descer todo mundo e pegar esse para a garagem. Aí pessoas vão contra o cadeirante, porque acha que cada um tem que olhar para o seu próprio umbigo, vai chegar atrasado no serviço, vai chegar atrasado numa consulta, e o cadeirante é obrigado a ficar ali no ponto, esperando vir outro ônibus, sendo que aquele ônibus saiu com o elevador quebrado e por lei tem que ser recolhido. Mas em vez de ficarem a favor do cadeirante, não. Acha que o cadeirante está errado, tem que esperar o outro ônibus mesmo. Porque só olha para o próprio umbigo. Falta amor, falta né? empatia, Isso. né? Vamos finalizar, Então, agora por favor. vou pedir- Acabou, estouramos nosso tempo já ultrapassou os limites. E gostaria que vocês deixassem a última mensagem para as pessoas, né, que estão assistindo, que vão assistir daqui a pouco, depois, que vai ficar gravado no canal do YouTube, né? Qual que é a mensagem que vocês deixam para as pessoas que nos acompanham, que acompanham vocês? Não deixe ninguém falar que você não pode. Não deixe ninguém escolher por você. Você tem que ocupar todos os espaços, tá? Você pode. Você pode mais do que você imagina, tá bom? Não deixe as pessoas te rotular, tá bom? Saia do casulo, né? Faça como uma borboleta. Saia como uma largata, né? Saia do casulo e voe. Você pode ir muito além, tá bom? Tipo eu. Essa cadeira aqui, ela não me prende. Ela me leva até onde eu quero chegar. Por favor, Ana. princesa. Eu também quero deixar uma reflexão aí, que as pessoas tenham esse olhar mais de empatia, né, com as pessoas com deficiência, seja elas qual forem, e também para os PCDs, para eles se olharem até com mais amor também, com mais respeito para si próprio, né, a partir do momento que você aceita, fica tudo mais fácil. Eu falo isso por mim, porque quando eu realmente me aceitei, hoje eu vivo bem melhor. Então é uma reflexão para vocês. Se aceitem e vamos viver a vida aí, que tem coisa melhor que viver, né? Só quero mandar um beijo pro pessoalzinho aqui, que eu Por esqueço, favor. depois me chamam, né? Quero dizer que eu amo todos vocês, tá bom? Muito obrigado por estar com a gente até aqui agora, por essa audiência maravilhosa, tá bom? E pode contar com o Casal Schneider, tá aqui para o que der e vier. Gente, quero agradecer de coração a participação de vocês, Obrigado, foi maravilhoso, que bom que vocês aceitaram o convite, eu tenho certeza que nós conseguimos levar muitos insights para as pessoas que nos acompanham, né, nos nossos web espectadores. Obrigado por compartilhar a história de vocês, a luta, o projeto que vocês fazem, porque o nosso objetivo também aqui, principalmente, é levar informação à sociedade, e é esse o nosso propósito, né, Cláudia? Através da Associação Elas, para todos, aqui no Bate-Papo Entre Elas. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Também queria agradecer, em nome da associação, em nome da equipe do Bate-Papo, ao Lucas, à Luciana. Conhecíamos eles nos bastidores, mas para mim foi uma honra
ter vocês aqui no dia de hoje. Obrigado. Espero que a nossa amizade se estenda além Amém. da bancada. É Nós isso. que né? agradecemos. Vamos botar esse projeto aí, vamos para bombar. Isso. Vamos. Eu gostaria também de agradecer por vocês compartilharem conosco um pouco da intimidade de vocês e mostrarem para todos aqueles que estão nos assistindo e vão Sim. assistir depois que tudo é possível. Com O que não certeza. pode é a pessoa esmurecer ou desistir daquilo que acredita. E muito obrigado por vocês, casal, ser a voz de muitas pessoas, aquelas que se expressam e aquelas que se mantêm em silêncio. A toda a nossa equipe técnica, muito obrigado. A todos os nossos patrocinadores e apoiadores por permitirem, através dessa parceria, a gente poder estar aqui no dia de hoje. Queria agradecer a minha amiga de bancada, Edilene Silva, por fazer parte desse grande projeto, por estar à frente das pautas, e a todos vocês pela audiência. Uma boa noite a todos vocês e obrigado por mais um bate-papo entre elas. Até o nosso próximo podcast. Obrigado, Tchau, galera. gente. Tchau, galera. Tchau. Obrigada.